quero passar a palavra para o presbítero Marco, vai ministrar o devocional dessa manhã. Vamos ouvir com atenção a respeito da palavra do Senhor. Irmãos, bom dia. Sabe que eu estava preparando essa devocional e comecei a pensar, né? Geralmente dá-se assim. Quando nós vamos preparar algo na palavra de Deus e quando nós estamos meditando na palavra de Deus, o principal é dar uma olhadinha na nossa vida e ver como ela está, né? E confesso que olhei para a minha vida e vi que precisa mudar muita coisa. Eu tenho percebido que nós fazemos tudo mecanicamente. Levantamos cedo, vamos ao trabalho. No trabalho resolvemos muitas coisas lá. De lá voltamos para casa. Alguns passam no supermercado, outros não. Aí nós chegamos, passamos um tempo, sempre com o celular do lado. E dormimos e levantamos. Isso acontece também, muitas das vezes, mecanicamente, nos domingos, quando a gente vem para a casa de Deus e também percebe que nós estamos fazendo isso mecanicamente muitas vezes, né? Escola dominical cedo, culto à noite, e assim vai. E nós precisamos, eu acho que, produzir um pouquinho mais além do que nós fazemos e não deixarmos que as coisas fiquem mecanicamente tomando conta da nossa vida. E para isso eu destaquei um texto aqui que está em João, no capítulo 15, no verso de 1 a 5. Esse texto diz o seguinte: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa oportunidade, por esta palavra lida, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Eu vou voltar num assunto para a gente entrar aí onde eu estou querendo. Vou fazer duas perguntas aqui. Você sabe o que é ser um discípulo de Jesus Cristo? Ou tem uma noção do que vem a ser isto? Uma segunda pergunta: você se acha um discípulo de Jesus Cristo? Vou passar uma frase aqui que eu peço que os irmãos guardem. E daí nós vamos discorrer um pouco a respeito desse assunto. É a seguinte: quando você morre para si mesmo, torna-se um discípulo. E os discípulos foram criados para reproduzir. Guardaram bem? Quando você morre para si mesmo, torna-se um discípulo. E os discípulos foram criados para reproduzir. Então é assim: você dá uma boa olhada para dentro de você, veja quem é você comparando a Jesus Cristo. Você não pode de maneira alguma
olhar para uma outra pessoa, um amigo, um presbítero, um pastor, alguém que você tenha relacionamento. Jamais olhe para essa pessoa por melhor que você acha que ela seja. Não olhe para o homem para avaliar a si mesmo. Bem claro, hein? Nós não podemos nos avaliar olhando para uma outra pessoa que nós temos relacionamento. O parâmetro nosso de comparação para avaliar a nós mesmos é a pessoa de Cristo. Este é o parâmetro. Jamais uma outra pessoa do nosso relacionamento que não seja Jesus Cristo. E para isso nós precisamos conhecer esse Jesus. Sem conhecê-lo, não podemos fazer nenhum tipo de comparação com ele. E como nós conhecemos a Jesus? Através da sua palavra. É através da palavra de Deus, meditando nela, conhecendo ela, estudando ela, que nós temos o conhecimento de Cristo. E é este conhecimento que nós temos, é ele que vai servir de parâmetro para que nós possamos nos avaliarmos. Deu para entender aí? Todos estão certos de onde procurar esse conhecimento. Correto? É na palavra de Deus. Fechando aí, o que nós verificamos então? Há um ponto muito interessante de partida que nós precisamos atentar. Com muita certeza, com muita precisão, ao analisarmos a nós mesmos, nós vamos ver o quanto falhos nós somos. O quão imperfeito nós somos. Realmente nós podemos até dizer, sem sombra de dúvidas, que somos uma semente muito orgulhosa, prepotente muitas vezes, incoerente em várias situações, injusta, muitas vezes sem misericórdia e até mesmo hipócritas. Mas vejam o que Jesus disse àqueles que ele estava desenvolvendo para ser seus discípulos. Ele, Jesus, deixou muito claro e sem dúvidas, conforme ele descreve no capítulo 15 de João, no verso 5, que se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará frutos. Este é o chamado de Jesus para nós. Vejam bem que ele não é apenas, ele não diz que é apenas alguém permanecer em Jesus, mas Jesus precisa estar nele. Caso contrário, ele não dá frutos. E muitas das vezes nós achamos que estamos em Cristo, mas Cristo não está em nós. E nós não conseguimos dar frutos, nós não conseguimos reproduzir, porque Cristo não está em nós. E esse verso deixa bem claro: permanecei em mim e eu nele, e esse dará fruto. Agora me digam, como é que Jesus vai estar em mim ou em você? Sendo nós como nós somos. Alguém tem alguma ideia de como se processa isso? Com toda certeza, ao analisarmos quem somos e como somos, nós vamos precisar fazer algo primordial para que esse processo se realize em nós. Com toda certeza,
vamos precisar morrer. Mas como assim? Nós vamos precisar morrer para nós mesmos. Morrer em tudo aquilo que somos, matar o nosso velho homem. Tudo isso para que Jesus possa estar em nós. Você está em Cristo e Cristo em você. Tudo isso para que Ele possa estar em nós. Essa mudança, essa metamorfose, esse processo de morrer para nós mesmos, entendendo perfeitamente quem é o Jesus apresentado a nós pela palavra, isso é muito importante. Esse Jesus que nós estamos morrendo para que Ele possa viver em nós, precisamos conhecê-lo. Neste processo, nós nos tornamos novas criaturas. Por isso que quando nós conhecemos o Evangelho e gradativamente, nós vamos nos tornando nova criatura. Por causa de quê? Por causa de que você um dia aceitou o Evangelho, não simplesmente assim, mas porque você começou a ruminar nesse Evangelho, você começou a estudar esse Evangelho, você começou a perceber quem é Jesus Cristo na ordem do dia. E aí você começou um processo de colocar esse Jesus na sua própria vida, morrendo para si mesmo. Uma criatura não faz mais, uma nova criatura não faz mais o que fazia antes. Não tem atitudes como tinha antes. Não explode como explodia antes. Procura não ser mais ignorante. Procura não ser mais injusto, insensível como era antes. Isso é ser uma nova criatura. Se esse processo não se realiza em nós, se nós analisamos que continuamos a mesma pessoa de que éramos quando não conhecíamos a Cristo, nós não estamos sendo discípulos dele. E será impossível nós reproduzir, porque nós nem ainda sabemos perfeitamente qual é o nosso processo, qual é o nosso objetivo, o que é ser um discípulo, o que é ser um cristão. É uma nova criatura. A partir daí, nós estamos prontos a reproduzir. Muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho, falar do Evangelho às outras pessoas. Mas o processo não é tão simples assim, simplesmente você ir lá e falar do Evangelho à pessoa. Muitas vezes nós nem temos esse tato para falar com as pessoas. Esse processo deve começar em nós. Quando nós percebemos que nós estamos nos tornando uma nova criatura, nós estamos preparados ou no início de um preparo para que você possa reproduzir. Porque um verdadeiro discípulo é aquele que reproduz. É esse ponto que eu quero chegar. É aquele que reproduz. Então você dá uma olhada na sua vida de 30 anos de igreja, de relacionamento com a palavra, envolvido em tudo isso que nós nos envolvemos, e você olha para trás e você não percebe que você não tem ninguém que foi seu aluno, ninguém que você ensinou. Nós precisamos fazer discípulos. É aí que nós percebemos e notamos que nós estamos reproduzindo. E você não precisa ficar assim, eu vou pegar aquela pessoa lá, ore a Deus. Peça para que Ele coloque na sua vida uma pessoa para que você possa fazer discípulo. Pode ser uma pessoa lá do trabalho, uma pessoa da escola, um amigo.
pode ter certeza que Deus vai mostrar para você quem é essa pessoa. Só que nós precisamos estar atentos, porque às vezes essa pessoa é colocada na nossa frente, ao nosso lado, e nós não percebemos. Por que não percebemos? Porque nem nós estamos conscientes do que nós somos perante Deus. Então, quando a gente descobre o que a gente precisa ser, como se processa isso, você vai perceber que isso precisa ser reproduzido. E é essa a ordem de Cristo, né? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar fruto. Nós precisamos dar frutos. Paulo revela o significado de ter filhos espirituais e saudáveis. E ele diz lá em 1 Tessalonicenses 2, 12, 20, ele diz assim: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nós nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. É isso, nós podemos passar 30, 40 anos na igreja, depois olharmos e nos sentirmos frustrados. Por que frustrados? Porque nós sempre nos sentamos no banco e saímos e vamos embora e trabalhamos e estudamos e fazemos tudo mecanicamente, como eu disse no início. E quando olhamos em questão de reprodução de novos cristãos, um aluno que você está orientando na palavra de Deus, nós percebemos que nós não temos quase nada para mostrar, ou muitas das vezes nada. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Paulo sabia que simplesmente conduzir uma pessoa a Cristo não bastava. Não é você sair ali, fala do evangelho lá. É um processo. Do mesmo jeito que esse processo se deu na sua vida, precisa dar na sua vida, é esse processo que você vai levar ele para frente. É isso que nós estaremos atendendo essa palavra de Jesus, que ele falou em João. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto. Paulo considerava vão o seu trabalho se seus filhos espirituais não se tornassem discípulos maduros. Discípulos maduros reproduzem sua vida em outros. Tá? Nós não podemos ficar verdes o tempo todo. Nós precisamos amadurecer e fazer novos frutos, para que esses novos frutos também venham a ficarem maduros. Eu só vou revisar um pouco aqui, ó. O que precisamos então? Querer ser discípulo de Jesus Cristo, esse é o primeiro ponto. Se você não quiser ser discípulo, não dá, você não vai estudar, você não vai saber quem é Ele, você não vai deixar que esse processo frutifique na sua vida. Consequentemente, todos os demais pontos aí podem abandonar também. Querer ser um discípulo de Jesus Cristo, morrer para nós mesmos, deixar que a vida de Cristo viva em nós, ser discípulo maduro e finalmente reproduzir frutos maduros. E eu quero deixar aqui uma recomendação que Paulo deixava para os cristãos que ele conduzia ao Senhor, que ele formava como seu discípulo, que eles se tornassem irrepreensíveis, que eles pudessem reter firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, diz ele, eu me orgulharei de não ter corrido e nem ter me esforçado inutilmente. Está lá em Filipenses 2,16.
E uma pergunta que fica aqui aos irmãos. Pare um momento e examine a sua vida. Existe alguma pessoa andando hoje com Deus que tenha Cristo, que seja resultado desse ministério seu, de ser discípulo, e que foi você quem desenvolveu? Existe alguém? O discipulado é um trabalho árduo, não é fácil. Paulo afadigava-se para apresentar todo homem perfeito em Cristo. O discipulador tem o compromisso de investir a vida no seu aluno. Quando você detectou que você está fazendo um discípulo, que Deus colocou uma pessoa na sua vida para que você possa discipular, vai firme e abraça e não deixa essa oportunidade passar. Paulo diz: decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Vamos entender que o nosso compromisso de fazer discípulos é gerado pelo amor de Deus em resposta ao sacrifício de Cristo. A nossa gratidão nos leva a dar glória a Deus. De que forma? Reproduzindo muito fruto. E não é nenhum, 2, muito fruto. Essa é a nossa missão. Amém?